instrução, envie o link que nós mandamos para o grupo para vocês, envie o link para outras pessoas. Né? Isso é uma forma de ajudar pessoas que não sabem nem que existe isso. Né? Então, nós já começamos a gravação, mas o recado que nós podemos falar para completar isso aí é o seguinte. Às vezes, as pessoas procuram a gente aí por vários motivos, acaba conversando e falam, nossa, mas você trabalha numa casa espírita? Trabalho. Eu conheço a pessoa há um tempão e ela não sabe que eu trabalho numa casa espírita. Não é por falta de falar de Jesus, né, e de espiritismo. Nossa, mas eu via sempre você falando umas coisas, mas não sabia que você trabalhava e dirigia uma casa espírita. Pois é, eu trabalho e dirijo uma casa espírita. Ah, que bom, e quando que são as reuniões? Aí eu explico, as reuniões por enquanto estão suspensas, tal, mas nós temos o nosso grupo, né? A Casa Espírita faz a prece para tratamento de saúde toda noite, às 9 da noite. E tem uma live às quintas-feiras. Nossa, tem uma live? Tem uma live. Ah, você manda para mim? Mando. Se eu não mandar, depois que eu mando a live, eu também mando o link do YouTube. Então tem muita gente que não sabe que nós trabalhamos em casa espírita, não sabe que você, Edson, trabalha numa casa espírita, que você participa, já lendo, de uma casa espírita, desse grupo que nós estamos falando, tá? Porque nós não fazemos nada melhor do que ninguém, mas tem algumas coisas que são diferentes, entendeu? A gente não tem, por exemplo, nenhum tipo de preconceito porque somos kardecistas, por exemplo, e na nossa casa espírita aqui, por exemplo, na minha casa, vem gente que trabalha na Umbanda e trabalha aqui conosco. Não tem problema nenhum. Tem que trabalhar para Deus Jesus. O que você faz, onde você vai, isso não é problema nosso. Então tem gente que tem essa cisma, vamos dizer assim, de achar que porque nós somos kardecistas, ela não pode participar porque ela é da Umbanda. Não, querido. Você pode participar da Umbanda, você pode participar da igreja evangélica, que eu duvido que alguém vai querer fazer isso, mas pode ser o evangélico, pode ser o protestante, pode ser qualquer um católico, apostólico, romano, italiano, não tem problema para nós. O espiritismo, povo, não salva ninguém, tá bom? É a caridade que salva. Nós somos meros mensageiros de informações, tá bom? De orientações e de leis divinas. E qual é a primeira função do espírita kardecista? Praticar caridade. Como é que você faz para fazer caridade, por exemplo, ao espiritismo, ao espírito da verdade? Divulgar o espiritismo. A maior caridade que você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Isso deve ter sido o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, essa frase não é minha, não, viu? Que nos ensinaram isso. Então, por exemplo, se você participou da live, provavelmente, digamos provavelmente, é possível que você não queira assistir de novo quando a gente manda o link, concorda? Então a gente manda o link para você que está participando da live, para você passar para frente, para você rever no futuro, entendeu? Rever lá no grupo do YouTube. Tudo isso faz com que o espiritismo seja divulgado. Por exemplo, hoje nós estamos falando de um assunto que interessou, não que ela não tenha se interessado por outras coisas, por outros assuntos, né, anteriores, mas hoje o assunto nosso interessou muito a Emily, que quase não tem tempo para participar, porque ela trabalha à noite, trabalha, se eu não me engano, num restaurante, pelo que eu entendi. Enfim, ela não participa porque tem seus impedimentos, mas é um assunto que interessou muito a ela e talvez ela tenha aberto mão de algumas outras coisas importantes na vida dela para participar de um assunto que ela está passando por isso. Bom, você está participando por dois motivos. Ou porque isso é importante para o seu cabedal de conhecimento espírita, ou porque o assunto daquela noite afeta você diretamente no que você está passando hoje, certo? Bem, quantas pessoas fora do grupo, que não estão na live, estão passando por esse problema que eu vou discutir hoje? Um monte, inúmeras, milhões de pessoas. São médiums no mundo inteiro, no Brasil especialmente,
e que tem aí problema de pesadelo, perseguições durante o sono, e que às vezes dorme 7, 8, 9 horas por noite e acorda podre, esbagaçado, não sabe por quê. Porque, aliás, você sabe que os sonhos, quase nenhum sonho você lembra quando acorda. Tá? Então você noite conturbada, durante a noite, quando você está em desdobramento do sono, você sabe que você está tendo o que é chamado de pesadelo, mas quando você acorda, você não lembra o que aconteceu. Então, nossa, passei uma noite horrível, só que eu não sei o que aconteceu. Então tem gente que tem esse problema, como tem gente que teve problema do assunto da live passada. Então, enfim, por favor, tá? Os mentores e os pedrinhos, divulguem, passem o link para outras pessoas que vocês sabem que vocês não vão desagradá-la, porque nós temos que respeitar a crença dos outros, né? Mas às vezes, por algum problema, o irmão, o filho, não gosta de espírito, ela morre de medo. Mas eu mando os links para ela, se ela não assistir, não tem problema nenhum, né? Tá bom? A Miriam chegou, né, Miriam? Oi, Sandra, como é que tá aí? Tudo bem? Boa noite para todos. Oi, Miriam, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, E Miriam. nós já estamos assim, começando no meio, né? Quer dizer, a gente já começa com qualquer outro assunto, mas é importante a gente fazer uma prece, tá bom? Então nós elevamos o pensamento a Deus e Jesus, primeiramente agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho e de aprendizado. E nós agradecemos também a presença de todos os encarnados, os nossos irmãos encarnados, agradecemos aos desencarnados e também nos desencarnados, no grupo de desencarnados, aos instrutores que sempre participam das nossas reuniões com os seus aprendizes. Nós oramos muito a Deus para que a gente possa ter a inspiração certa, correta, para que o assunto seja benéfico a mais e mais pessoas. Graças a Deus e graças a Jesus, também pedimos a Deus, em nome de Jesus, que durante a nossa reunião, os espíritos que estão conosco em nossas casas, junto a nós, onde quer que estejamos, cada um de nós, e com os nossos familiares, que nós mentalizemos agora aqueles irmãos, parentes ou não, próximos ou distantes, que estão com problema de saúde. E os mentores vão verificar o que você está mentalizando e vão levar a ajuda a essa pessoa. Graças a Deus e graças a Jesus. A Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Nossa reunião, ela é participativa. Tá? Então a gente pede às pessoas que, claro, que tem muita gente que é acanhada, tímida, mas nós estamos aqui num grupo pequeno, né? Um grupo praticamente familiar. A Daniela está chegando aqui. E se ela ligar o microfone e falar oi, ela vai aparecer na minha tela. Se não, não. Vai aparecer para outras pessoas. Boa noite, Daniela. Oi, Oi. Ela vai aparecer. Oi, Dani, boa Oi, noite. Dani. Oi. Boa noite, Oi, Dani. Boa noite, Dani. Então, a nossa reunião, como é participativa, a gente pede, evidentemente, que vocês sinalizem, tá? Mas hoje é necessário, talvez, vocês ligarem o microfone quando eu fizer alguma pergunta, porque tem muita gente na tela, quer dizer, fora da tela. Mas, para não tumultuar, a gente faz positivo ou negativo, vocês já devem ter percebido, né? Então, nós vamos começar com a seguinte situação, tá? Todos nós, em algum momento, né, temos pesadelos, que são desdobramentos durante o sono, e para quem não sabe, porque nós só descansamos o corpo de carne, tá bom? O espírito não precisa de descanso, não precisa de repouso. O que precisa de repouso é o corpo denso, o corpo material, o corpo de carne, tá bom? E a gente, quando adormece, quando a gente vai dormir, o espírito que não dorme, ele se desdobra, tá bom? Então, lá no Livro dos Espíritos, e também em alguns outros livros da codificação, Emmanuel também, André Luiz, etc., a gente aprendeu que a morte faz o que com a pessoa, Adalberto?
A morte nos liberta do corpo físico. Certo. Mas a morte faz o que com você? O que ela faz? Ela altera o que em você quando você morre? O meu espírito. Tá bom. Às vezes. A morte não muda ninguém. Então a morte não muda ninguém. Mesma coisa. Isso é o ditado mais correto que a gente tem aqui, é o seguinte: morrer não melhora ninguém, tá bom? Ó, eu sou médium, tá certo? Eu sou o cara que trabalho todo dia com mediunidade. Eu tô falando de mim mesmo, do Hélio. Eu trabalho todo dia com mediunidade, todo dia. E quando eu não estou trabalhando com a mediunidade dos outros, eu estou trabalhando com a minha. Mas eu trabalho todo dia com a mediunidade. E quando eu desencarnar, eu vou ficar melhor do que eu estou. Não vou. Eu vou ficar igual eu sou aqui na carne. Isso quer dizer que quando nós desencarnarmos, nós vamos para algum lugar. Tá certo ou não? Certo? O Adalberto falou agora, quando a gente desencarnar, o espírito se desliga do corpo de carne. Muito bom. E para onde vai o seu espírito? Com o perispírito? Depende. Porque o seu perispírito não vai automaticamente se modificar. Não vai se modificar, tá? Então você desencarnou, seu corpo de carne cai no chão, tum! E aí você fica aqui em perispírito. E o espírito seu dentro desse perispírito. Desencarnou, desligou do corpo de carne, ele mudou o quê? Nada. O que vai mudar a sua composição perispiritual é o que você fez durante a encarnação. Tá certo? Se você fez coisa que não é boa, você vai ficar numa situação muito delicada. Se você, por acaso, simplesmente não fez o mal, tá? Eu fiquei essa encarnação quietinho, minha, mas eu também não fiz mal a ninguém. Não tem problema nenhum. Tá certo? Essa pessoa vai ficar numa boa por não ter feito mal a ninguém? Não. Porque não fazer o bem já é o mal. Tudo bem? Nós não temos outro objetivo na vida. Nós não temos outro objetivo, melhor dizendo, na vida, vamos falar mais abrangente. A nossa existência como espírito não tem outro objetivo. O único objetivo de existir é fazer o bem. É só assim que você progride, é só assim que você melhora, é só assim que você vai chegar, seja daqui 5 trilhões de anos como eu, ou daqui 100 mil anos como vocês, chegar a ser espírito puro. Tá bom? Então, presta atenção nisso. É o jeito que você vive, o que você faz da sua vida, a que você está ligado, tá bom? Se você conhece as leis de Deus, se você pratica as leis de Deus, principalmente com o ensinamento de Jesus, tá bom? E você praticar aquilo é que vai fazer a diferença para você, para saber agora para onde que eu vou. Tá legal? Então, com o que você tem que se preocupar? Com a morte? Não, você tem que se preocupar com a vida. Não se preocupe com a sua morte, com o seu desencarne. Preocupe-se e ocupe-se, melhor dizendo, com a sua vida, com o que você está fazendo da sua vida. Então vamos lá. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Quando eu convoco muito Bru para falar, não é porque eu fico enchendo só o saco dele não, tá? É porque eles acordam de madrugada. Se eu não fizer isso, ele adormece. Por isso que eu não chamo a Miriam, porque a Miriam tem que acordar muito cedinho, tá? Ela tem que dormir no ombro dele, tá bom? Tem que ter algum motivo, aquele ombro gordo. Ela não dorme, ela desdobra. Ela desdobra, ela aprendeu com o Adalberto. O Adalberto, nos cursos na casa espírita, você pegava ele dormindo e ia lá oferecer uma balinha, um pirulito. Não, mas eu não estava dormindo, tá desdobrado. Né, Adalberto? Trabalhando, né, Adalberto? Então é o seguinte, quando você se preocupar, se ocupar com a vida encarnada, você não precisa se ocupar com mais nada, se preocupar com nada. Ocupe-se de fazer o bem. Muito bom. Primeira coisa que nós temos que entender. Todos temos que entender isso. Muito bom. Tá tudo certo. E não esqueça de ir lá pesquisar, porque eu falo um monte de bobagem. Tá? Quem fala as coisas certas aqui é lá nos livros e no ensinamento de Jesus. Agora, vamos agora
fazer uma introspecção. Tá? Antes de fazer a pergunta, eu quero que vocês fiquem bem claro para vocês que não cabe humildade diante de um para o outro. Tá bom? Nós não temos que ser humildes de um para o outro. Nós temos que ser humildes diante de Deus. Tá bom? É assim que funciona. Então nós temos 3 elementos básicos no universo. Nós temos que aprender a nos relacionar com eles, com os 3. Tá certo? Então lembrando aí, quem não sabe disso, vai pegando. Nós vamos falar muito disso durante nossa convivência. Nós temos 3 elementos básicos no universo. Tá certo? Deus, depois de Deus, Espírito, e depois de Espírito, matéria. Beleza? Nós temos que aprender a nos relacionarmos com eles, com esses 3 elementos. Então vamos começar pelo mais básico, porque se você não conseguir se relacionar com o básico, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Presta atenção nisso. Você tem que saber para que a matéria existe. E a matéria existe, é um fato, e você tem que aprender a se relacionar com ela. A forma como você vai se relacionar com ela é com respeito. Você tem que respeitar a matéria. Você não pode ser usado pela matéria. Tá? Você tem que respeitá-la, porque ela é um instrumento para você utilizar e progredir. O progresso do espírito é evolução e elevação. Então só o espírito progride, tá bom? Porque ele tem esses 2 componentes de melhoria. Ele evolui e ele se eleva a Deus. Tudo o restante no universo, que é a matéria, não se eleva a Deus. Ela não tem consciência. Mas ela evolui automaticamente. A Terra, o planeta Terra, a matéria Terra, tá? O elemento mineral, ela evolui, ela muda. Não pelos atos do homem, tá? Que está devastando a Terra, não é isso. Ela melhora, ela se modifica. Lembra-se lá, há não sei quantos milhões de anos, há 3 mil anos, 5 mil anos. Placas tectônicas, vai mudando. Não sei se vocês já ouviram falar, mas anota se não ouviu falar. Pangeia, né? O mapa mundi não era igual hoje, tá? Os continentes não eram separados durante a Pangeia. Placas tectônicas, erupções vulcânicas, terremotos, separaram continentes. Tá bom? Então a Terra muda, a Terra evolui. Tá certo? Ela evolui automático, pela força da natureza. Agora, só o homem pode evoluir, o espírito pode evoluir, porque ele escolhe se ligar a Deus ou não. Tá bom? O resto não escolhe. Ele não escolhe, é automático. Combinado? Então você tem que se relacionar com a matéria com respeito. De espírito para espírito, vamos de baixo para cima, tá? De espírito para espírito, caridade. Você tem que se relacionar com outra pessoa, com outro ser humano, com outro espírito, em caridade. Você pode amar de paixão os seus cachorrinhos como eu amo os meus, mas eles não têm alma. Tá legal? Eles não têm alma. A gente atua com eles fazendo bem. E para o espírito, com caridade. Então, matéria com respeito, espírito com caridade e com Deus, humildade. Tá? Você não faz nada, você não é nada, você não aparece em lugar nenhum, você nem reencarna se não for por Deus. Então você tem que ter humildade diante de Deus. Então, está esclarecido? Agora eu vou fazer a pergunta e não esqueçam que de nós, um para o outro, não tem que ter humildade. Tá? Você tem que falar a real, imaginando que você é um espírito já de milhões de anos de existência. Todos nós já fizemos um monte de coisa boa por aí. Estamos ligados a Deus Jesus nessa encarnação. Tá bom? Então vamos lá. Você é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal? Tá certo? Eu sou uma pessoa do bem. Muito bom. Tudo certo? Por quê? Porque agora eu vou analisar o que é ser uma pessoa do bem e o que é ser uma pessoa do mal. Porque uma coisa é a pessoa ser má, tá? Ninguém é mal na essência dele.
Tá bom? Ninguém é mal na essência dele. Ele está mal. Ele está atuando de uma forma equivocada, provavelmente porque ele não sabe se relacionar com essas coisas, com esses elementos do universo. Ele não sabe. Ele se relaciona equivocadamente e ele acaba confundindo tudo. E o que nós temos que aprender é isso. Nós temos assim que saber o que é bem e o que é mal. O que é o mal e o que é o bem. Tá bom? Então tudo que é atuar para o mal, a gente pode fazer um truque, como nós falamos agora há pouco. Tá? Sempre que você fizer alguma coisa, que você pensar alguma coisa, que você falar alguma coisa, tá? Então são atos, atitudes e comportamentos. Só que antes de fazer qualquer coisa desses três, você pensa. Você pode achar que não pensou, né? Ah, eu falei sem pensar. Mentira. Pelo menos durante uma fração de milésimo de segundo, você pensou antes de falar. Porque nós não somos loucos, né? Nós somos loucos. Como é que vai falar? Vai abrir a boca sem pensar em abrir a boca? Eu vou falar, pensei em 2 segundos isso, mas eu pensei antes. Então, antes de fazer alguma coisa, a gente pensa. Agora é o seguinte, tudo aquilo que você fizer que não é o bem para alguém, é mal. Deu para entender? Vou voltar lá a 10 minutos atrás. O cara ficou a vida inteira sem fazer chonga nenhuma da vida, a não ser básico. O que é básico? Trabalhar para comer, beber e dormir. Tem gente que nem para trabalhar não presta, mas ele fez o básico. Não foi atrás de ajudar ninguém. Mas aí quando você vai conversar com ele, ele fala, mas também eu não fiz mal para ninguém. Tá bom? Não fiz mal para ninguém. Tá legal. Não fazer o bem já é um mal. Tá bom? Então não adianta você ficar neutro. Você tem que fazer o bem. Então tudo aquilo que não for fazer o bem, ajudar alguém, ir atrás do necessitado, tá bom? Ajudar os outros, socorrer, auxiliar, tudo que não é isso, é mal. Tá bom? Por isso que tem um monte de gente que acha que quando desencarnar vai ficar numa boa. Por quê? Porque ele não faz mal a ninguém, ele é espírita, ele trabalha, faz não sei o que e tal, não sei o que, mas eventualmente, se alguém bater na porta, se alguém procurar por ele, não, gente, você tem que ir atrás da pessoa. Eu já tive problema de gente que perguntou, mano, você fica toda hora perguntando pra pessoa se ela tá bem? É isso aí. Eu quero saber se a pessoa tá bem, porque se ela precisar de ajuda, às vezes ela não consegue nem lembrar que eu tô aqui. Então eu mando uma mensagem pro Edson, mando uma mensagem pra Daniela, mando uma mensagem pro Gru. Como é que você está? Como é que vocês estão aí? Entendeu? É isso aí, gente. Aí um dia você encontra com alguém e fala, você sumiu, meu? Né? Não sumi, eu tava lá, não sei não. Ah, não, mas pô, você não podia mandar um olá? Ah, não, eu não sou de ficar mandando mensagem pra ninguém. Não é nada, gente. A sua mãe, o seu irmão, o seu primo, o seu vizinho, o seu neto, sua sobrinha, estão esperando lá. Sem perceber, eles estão esperando você falar com elas. Oi, você tá bem? Por que eu estou dizendo que eles estão esperando? Porque eles podem estar mal e não ter condições de procurar ajuda. Olha como isso é interessante. Tem gente que está mal, gente, mas ela está tão mal, gente, mas tão mal, que ela não tem condições de procurar ajuda. Quem não acredita nisso, pergunta para a doutora Miriam. Quantas pessoas têm que ser levadas para o hospital porque ela não tem condições de se ajudar, de buscar ajuda? Ela tem que ser conduzida. Você está no meio do trânsito, você tem um atropelamento. O cara está todo lascado lá no meio do asfalto. Não vai vir alguém e vai levar o cara para o pronto-socorro? Obrigatoriamente, normalmente isso é feito pelo resgate lá, né? pelo atendimento ambulatorial, desculpa, de socorro. Né? Mas não tem que levar? Tem que levar. Quer dizer, o cara não tem condição de ir sozinho, ele está todo quebrado. O braço dele já foi arrancado no acidente. Tem que levar. É a mesma coisa com pessoas que a gente conhece. Procure as pessoas. Procure as pessoas. Antes que você tenha uma notícia ruim, você vai falar como espírita e falar, pô, eu podia ter ajudado alguma coisa, né? Talvez eu não pudesse curar, evitar esse mal maior, mas algum alívio eu poderia ter dado. Então lá no Evangelho, se eu não me engano, o Júnior e o Adalberto, o Bernardo, podem me avisar se eu estiver errado.
Se eu não me engano no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas certamente na codificação, um camarada pergunta o seguinte, que é uma relação ali, uma questão sobre o karma, tá? O destino, tá bom? Eu vim aqui para expiar uma coisa que eu fiz muito grave, então eu estou sofrendo. Aí o camarada pergunta, então eu não devo interferir quando a pessoa estiver sofrendo, porque isso é o resgate dela? O que o Espírito da Verdade responde? Não. Como é que você vai saber se você ele não foi colocado na sua vida exatamente para que você o ajude? E isso faz parte da sua expiação. Então a gente tem mania de falar que isso não é comigo, né? Isso não é problema meu. Tem um amigo nosso que falava assim, quando a gente faz essas campanhas de cobertor, de comida, ele falava assim, mas isso não é problema nosso, é problema do governo. Não, meu querido, isso é um problema da humanidade. As pessoas na rua, passando dificuldade, morrendo de fome, isso é problema humanitário, da humanidade. Se esse problema fosse só do governo, Deus seria burro. Tá certo? Seria burro, porque se for assim, Deus colocaria as pessoas que nem nós, de classe média, num planeta de classe média. As pessoas pobres e miseráveis num planeta pobre e miserável. A classificação dos planetas ia mudar, não é mais prova de expiação, regeneração, um mundo angélico, feliz, divino. Ia ser miserável, muito pobre, né? Remediado, classe média e classe alta. Não é assim. Está tudo junto e misturado. Porque nós temos que ter ferramenta. A Carmen foi professora, a vida toda, né? Até aposentar, foi sempre professora. Se não derem para ela uma sala de aula para ela ensinar, não vai ser professora. É formada, mas não vai ser professora. Não é isso? O cara é engenheiro químico, mas se não der lá um laboratório para ele, não der um emprego para ele fazer as coisas dele lá, não vai ser químico. Então a gente tem que ter ferramentas. Nós temos que ter o que fazer. E para a gente ter o que fazer, nós temos que ir atrás, gente. Para você ser professora, para você ser químico, para você ser administrador de empresa, para você ser advogado, né? Para você ser médica. Você não foi atrás do curso? Eu fui lá fazer o curso, senão não pega nada. Para você ajudar os outros, você tem que ir atrás também. Então nós temos uma ligação entre nós todos de humanidade. Deus colocou todo mundo junto e misturado para a gente ter ferramenta para fazer o bem. Deu para entender? Vamos dar um exemplo? Beleza, vamos dar um exemplo. Você vai desencarnar. Qualquer hora dessa aí nós vamos desencarnar, certo? Dessa encarnação aqui. Alguns de nós vieram de outro lugar, acima da Terra. Tá bom? Alguns de nós, aqui eu estou falando alguns de nós do grupo, aqui que está na tela, tá? Viemos de um mundo superior. Tá bom? Vamos ter assim que o que nós vamos fazer aqui nessa encarnação, nós demos conta que está tudo beleza. Bom, se você deu conta que está tudo beleza, você vai subir o seu planeta. Tá bom? Você vai passar por alguns estágios e tal, mas vai chegar lá no seu mundo. Porque você veio de lá e tudo mais. Quando você chegar lá no mundo, suponhamos, angelical, tá bom? Mundo angelical. Mundo angelical não tem corpo de carne, não tem, só tem perispírito, mas é muito bem fluídico, não tem maldade, não tem ódio, não tem guerra, não tem fome, não tem doença, não tem nada disso que você vê aqui, nada, absolutamente nada. Acabou tudo há muito, muito tempo. Tá certo? Então você voltou para sua casa. O que você vai fazer lá na sua casa se ninguém precisa de ajuda? Fala pra mim. Você trabalhou pra caramba, milhões de anos, milhares de existências, para poder passar por todos esses planetas e chegar ao grau de mundo angelical. Presta atenção. No mundo angelical, você foi mandado para cá para fazer alguma coisa. Boa, claro. Aí você fez, deu conta, beleza. Deu conta, desencarnou, volta para o mundo angelical, certo? Cumpri meu compromisso. Estou bonito na foto. Vou ficar lá olhando para Jesus. Não, isso não vai não. Quanto mais você subir, mais você quer descer para ajudar os que ficaram para baixo. Olha que negócio legal.
E tem gente que acha que vai pro mundo angelical, vai ficar tocando harpa lá, né? Vai ficar tocando harpa com os anjinhos, né? Não, gente. O espírito não consegue ficar assim, não. Ele vai voltar para qualquer outro planeta inferior ao dele para ajudar. Especialmente para mundos que têm sofrimento. Então, nós decidimos que não fazer o bem é o mal. E aí, na sua própria consciência, você vai dizer, pô, então peraí, então eu estou atuando para o mal? Sim, mas você tem que entender que o mal não é exatamente você sair por aí, roubar alguém, matar alguém, tá bom? Isso é uma situação muito complicada. Mas não fazer o bem já é um mal, você já está se comprometendo na sua encarnação, porque não foi para isso que você veio. Então eu sou do bem, eu estou indo atrás de ajudar os outros, então tá certo. Tá? Então tá certo. Ô Hélio, como é que você tá aí? Ó, eu tô bem, mas tem uns caras aqui que precisam de ajuda. Tá bom, eu posso ir aí na sua casa para te ajudar com a minha mediunidade? Isso é o que nós temos que fazer, compreender a diferença? Claro, se eu chamo a Carmen, se eu chamo a Daniela, se eu chamo a Jandene, os médios que eu conheço, a Marli, para virem trabalhar, a Dona Inês, e eles vêm, eles estão fazendo bem, claro. Mas você pode melhorar isso perguntando, Edson, como é que você está aí? Ó, eu estou com a perna ruim aqui. Tá bom, eu não tenho mediunidade de psicofonia para tratar espírito com você, mas eu vou fazer uma prece para você. Opa! Vocês entenderam? Você tomou iniciativa. E outra, gente, exercite isso até que isso seja realmente de coração. Entendeu? Do sentimento, do progresso do seu espírito. Exercite. Não fica em casa. Eu não estou dizendo que alguém aqui está à toa, está assim fazendo. Não é isso, gente. Nós cuidamos, em termos práticos aí pela CLT, com exceção, me perdoe, com exceção da Miriam, que a Miriam não trabalha igual os outros, tá? Ela trabalha 3 vezes mais que os outros. Mas geralmente a gente trabalha 44 horas, é isso, Roberto? 48 por semana? 44. 44 horas por semana para o trabalho material. Não é isso? Certo ou não? Eu não estou vendo muita gente concordar não. Tá certo ou não? 44 horas por semana para o assunto material? Não estou falando que ele está aposentado, estou falando de trabalho normal. Tá certo? Quantas horas por semana você trabalha com mediunidade? Fala para mim. Ué, tá errado isso, não tá não? Eu trabalho 2 horas por semana na mediunidade quando tem reunião. E quando não tem reunião, que está suspenso? O que está acontecendo? O seu compromisso é espiritual, em primeiro lugar. E vai com o compromisso espiritual lidar com a matéria. É claro que você tem que dar conta do seu trabalho material. Mas cadê o seu compromisso principal, inicial, que é o espiritual? Não, eu trabalho muito, eu trabalho 44 horas por semana. Eu vou pra casa, vou descansar, tomar meu banho, assistir minha novela, meu futebol, o Palmeiras tá na frente de novo. São Paulo de vez em quando ganha, o Palmeiras tá bem. Eu vou assistir meu jogo do Palmeiras. Hoje não é dia de reunião mediúnica, hoje não é dia de fazer prece, hoje não é dia de não sei o quê, 9 horas da noite, você tá doido? Essa é Libertadores. Gente, presta atenção no que tá acontecendo. Ninguém trabalha das 6 da manhã às 2 da manhã do outro dia e capota e dorme para não poder fazer nada. Então você tem um compromisso que não é comigo não, é com os outros, lá de cima. Então presta atenção, trabalhe no mínimo 44 horas por semana com trabalho profissional na matéria. Quantas horas você trabalha com a mediunidade por semana? Então, para pensar nisso e toma uma atitude. Então eu trabalho para o bem, eu sou do bem. Mas, durante o meu dia a dia lidando com a matéria, eu acabo fazendo umas coisas que não são boas. Mas o Adalberto falou do perispírito, nós falamos do perispírito, e o nosso perispírito, quando desencarna, ele vai ter uma decomposição de acordo com o local onde nós vamos ficar. Tá certo? Vamos retomar. Ainda dá tempo. 5 minutos eu retomo isso aí. Ó, quando você vai reencarnar, tem um processo absolutamente complexo que você vai ver lá em André Luiz. Tá bom?
para formar o seu corpo de carne, tem um projeto do seu corpo de carne. Presta atenção nisso. Tem um setor que vai fazer o projeto do seu corpo de carne. Muito bem, está programada a reencarnação. O seu perispírito, seu perispírito, que você vai ter lá, vamos supor, no nosso lar, ele vai ser diminuído, minimizado, tá bom? Beleza? E ele vai se ligar ao óvulo na fecundação. E aí ele vai utilizar os princípios inteligentes do planeta onde você vai reencarnar para compor o perispírito, né, Edson? Para compor o perispírito e o corpo de carne. E você vai usar os melhores princípios inteligentes daquele planeta, vamos falar Terra, estamos todos aqui, tá bom? Você vai usar os melhores princípios inteligentes que tem na Terra, de acordo com o que você fez da última encarnação. Muito bem, se formou seu perispírito, formou seu corpo de carne. Quando você desencarnar, dependendo para onde você vai, ele vai ter que ser feito uma decomposição desse princípio inteligente para ele ficar habilitado ao ambiente para onde você vai. Tá certo ou não? Deu para entender? Então, para todo lugar que você for, você vai ter que compor o seu corpo espiritual com o princípio inteligente daquele local para onde você vai. Por isso que tem câmaras retificadores ou retificadores, quando um espírito iluminado vem de lá de cima para visitar, por exemplo, nosso lar. Olha, para visitar nosso lar tem que passar por câmara retificador, tá bom? Beleza? Então você imagina um espírito iluminado para vir aqui na Terra, na crosta perto de nós, tá? Então nós formamos o nosso perispírito. E o perispírito também é transformado quando desencarna. É lógico, tem que ter uma decomposição e formar de novo para ver para onde a gente vai. De acordo com o local que a gente vai, forma o perispírito. Tá bom? Essa forma, essa movimentação do princípio inteligente é uma questão fluídica. Tá bom? É uma questão fluídica. Os princípios inteligentes, eles vão compor fluidos. E esses fluidos, a partir do fluido universal, vai compor o seu corpo de carne e o seu perispírito. Muito bem. E você vai ter à sua volta, encarnado, você vai ter à sua volta o que é chamado por aí, em termos mais comuns, de uma aura à sua volta. Tá? Então o espírito desencarnado, quando envolver a sua mediunidade, e olhar para o doutrinador, olhar para você, ele vai ver você iluminado ou você escuro. É uma aura, é uma questão fluídica que está à sua volta. Ou seja, o seu espírito, o seu perispírito, ele irradia alguma coisa. Essa alguma coisa é fluídica, tá bom? E essa alguma coisa é de acordo com o jeito que você está vivendo, tá bom? Então, se você está vivendo bem do jeito que a gente falou que é bem, e tudo mais que vocês descobrirem por aí na codificação, André Luiz e Emmanuel, você vai ter uma composição externa. Essa aura, nós vamos chamar de uma composição externa, tá bom? Que irradia de você, tá certo? Então, quando você vai dormir, quando você vai desdobrar no sono, a sua aura, o seu perispírito, vai ter uma composição em volta dela, fluídica, tá bom? Ela é uma chave, um código para o local para onde você vai quando você desdobra no sono. Tudo bem? Eu desdobrei essa noite e fui visitar o meu pai na colônia. Tá bom? Você tem que estar muito bem para fazer isso. Tá certo? Porque nós aprendemos que um espírito trevoso não entra numa colônia. Tudo bem? Concorda com isso? Um espírito trevoso que quer fazer mal a alguém, ou que faz mal a alguém, ou que quer invadir o local, não consegue entrar. Por que ele não consegue entrar? Porque ele tem uma composição fluídica que irradia do perispírito dele. E é tão densa quanto mais mal ele faz. De tal forma que ele vive em escuridão. Muito bem. Aí eu desdobro. E durante o meu trabalho material, durante o dia antes de dormir, eu discuti com um monte de gente. Eu fui magoado, fui ofendido, né? O orgulho, o meu egoísmo, tudo isso aí
veio à tona. Tá? Porque eu sou espírita, mas não sou obrigado a levar desaforo para casa. Muito bom, espírita. Parabéns. O que você está fazendo? Você está deixando o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade tomar conta de você. Tá certo? Por isso que alguém muito famoso disse, quando alguém, né, te der um tapa, né, na face esquerda, ofereça a direita. Pensa bem quem foi que falou isso para ver se o cara é fraco. Então, você passou uma situação delicada aí, durante o dia, no seu trabalho material, no seu dia a dia, tá bom? Quando você vai dormir, como que vai estar o seu perispírito? Essa irradiação, essa aura que nós falamos, como você acha que vai estar? Clarinha? Porque eu sou espírita, sou trabalhador, sou um cara do bem, tá legal? Trabalho na mediunidade, eu faço a caridade, eu levo roupa pra rua, eu levo comida pra rua, eu sou legal. Mas, naquele dia, eu tive um problema grave. E eu não me dei conta que é grave. Mas eu tive. A sua aura vai estar clarinha? Quem acha que vai estar clarinha, dá o positivo aí. Pra não precisar ligar o microfone. Negativo. Tá? A sua aura que irradia do seu perispírito vai estar escuro. Tá? Você foi envolvido pelas trevas. Tá bom? As trevas nada mais do que são, gente. Para de ficar falando, achando que trevas é um negócio de terror. Não fala em trevas, que isso é muito feio. Fala, não, trevas é uma situação de mau uso da matéria. Todo mundo que usa mal a matéria, que vive para a matéria usa a pessoa, ela só pensa naquilo, só pensa em dinheiro, só pensa em trocar tudo, e eu quero tudo, e eu quero mais, e agora não é suficiente, e eu estou ganhando uns 15 mil, mas eu preciso de 20, porque eu fiz mais dívida, e vai atrás de mais dinheiro, é trevas, você está envolvido em escuridão. Vamos largar tudo e doar tudo? Não, não é nada disso, você tem que saber lidar com a matéria. Tem que saber lidar com a grana. Tá? O dinheiro foi feito também para ajudar os outros. Só que se você der tudo para os outros, vai virar na rua com eles. Então quem que vai ajudá-los? Tá bom? Sem exagero. Aí eu tive um problema durante o dia, o que nós estamos falando. As trevas me envolveram. Quando eu for dormir, eu vou desdobrar e vou para onde? Para a colônia. Visitar os amigos que morreram? Não, gente. Não tem gente, por exemplo, que nunca consegue ver o papai que morreu, a mamãe que morreu, o filhinho que morreu, o irmão que morreu. Dorme toda noite o seu espírito desdobra, mas você não vai visitar ninguém. Significa que você pode ter visitado todo mundo ou não visitado ninguém? Não, você pode ter visitado e não lembrar quando acorda. Mas muita coisa que é boa e também coisa que é ruim, quando você acorda você lembra, que é para você, opa, tem coisa aí, eu preciso pensar nisso. Eu preciso tomar uma atitude. Tá? Então você tem pesadelos, você vai parar nas trevas, tá? Existem exceções, claro, porque tem perseguições de outra encarnação. Eu sou um puta cara bem agora, né? Um baita de um cara bacana, do bem, mas eu tenho dívida da encarnação anterior. Pode ser, mas via de regra é o jeito que você está vivendo agora, aquilo que aconteceu no seu dia, na sua semana, tá? Aquela gritaria que você deu com sua esposa, com seu marido, com seu irmão, vai levar você à noite numa situação de pesadelo, de perseguição e trevas. Por quê? Porque durante o dia, quando você discutiu, o seu perispírito, o seu espírito foi envolvido pelas trevas. Por isso que você tem pesadelo. Se você estiver protegido, fazendo tudo certinho, provocaram você, vira, vai para outro lugar. Porque é de discussões, como é que se diz? Básicas, discussões pueris, que saem homicídios, tá? Essas questões de crime passional, por exemplo. Não começa com um tiro na cabeça. O cara acorda, eu não gostei da mulher. Minha mulher ontem tomando até não sei quando, eu levanto de manhã e dou um tiro na cabeça dela. Não, as coisas começam, tem começo. Ninguém cresce, ninguém nasce gigante, né? Só dragão, dinossauro. Começa tudo pequenininho. Tem um sono bom, quer ir para um lugar bacana, seja cristão verdadeiro o tempo todo. Tá bom?
Não adianta ser do bem, ser espírita, achar que está tudo legal e achar maravilhoso, tá? Que todo mundo pode andar armado. Para pensar, gente. Tá? Não tem coisa pior do que uma população armada. Primeiro, porque isso significa que o cara que deveria proteger a sua casa e a sua família não está dando conta. Segundo, que eu andar armado não significa nada além do que uma grande possibilidade de que o ladrão vai pegar minha arma, porque ele faz isso todo dia, eu não faço nunca, e quando ele vier me assaltar, eu vou estar desprevenido, ele vai bater em mim, vai me assaltar e vai levar a arma embora. Por isso que teve uma lei de desarmamento impressionante nesse país. O mundo melhor não é um mundo de arma, gente, é um mundo de amor. Se você for assaltado e você não matou aquele cara, ele vai levar suas coisas e vai te matar, gente. É lei divina. É causa e efeito. E se ele me matar? Resgatei. Foi um resgate. Entreguei tudo que tinha. Não ando armado para me defender. Entreguei as coisas que ele pediu. Mas mesmo assim ele te matou. Porque eu devia para ele ou para alguém que ele amava. Em alguma outra encarnação. Resgatei. Gente, nós somos espírita. Tem um amigo meu espírito que está comprando bazuca. Só não está comprando bazuca ainda porque não tem. Para vender. Isso é um absurdo, gente. Você não vai conseguir se defender de um sequestrador de Pix aí, de um bandido, de um assassino. Se ele tiver que te matar, você pode estar com uma metralhadora ou num helicóptero, ele vai te matar. Assaltou? Entrega, vai na boa, parará. Depois, na próxima semana, vocês me lembram que eu vou contar uma história para vocês de um cara que era assaltante, tá bom? Ia matar o cara. E no fim das contas, de um dirigente de uma casa espírita, o ladrão. É um fato muito legal que vocês vão conhecer semana que vem. Não percam o próximo capítulo. Tá bom? Então é o seguinte, gente. Para ser do bem, tem que fazer coisa boa e ir atrás de fazer o bem o tempo todo. Se você tiver um pensamento ruim, por exemplo, existe uma mania aí no mundo, né? A terra toda está assim, mas existe uma situação aí de que o homossexual é um cara que não presta aqui no seu... homofobia, não é isso que chama? Misoginia, coisa contra as mulheres. As mulheres nunca foram tratadas bem, estão sendo tratadas que nem cachorro atualmente. Aí a mulher é estuprada, o cara fala assim, mas se deve ter feito alguma coisa, né? Para ter sido estuprado. Gente, que é isso? Você acabou de se ligar às trevas quando você pensa nisso. Por isso que você está bebendo mal. Bebida faz mal para a mediunidade. Pode beber? Pode beber, mas não deve. Tá bom? Mudar não é fácil. Tá bom? Mas se você é espírita, se você trabalha para Deus Jesus, antes de pensar, ou falar, ou fazer alguma coisa, e seguir a boiada, pergunta se Jesus concorda com aquilo. Jesus concordaria com essa boiada que eu estou seguindo? Tá bom? Tudo bem? Eu vou... O que vocês acham? Vamos ligar o microfone aí? Tudo bem, boa noite a todos. Se vocês gostaram do assunto, se ajudar vocês, tá? Procurem enviar eu vou passar para vocês, quem não tiver no procure mandar isso para a pessoa. Sim, não, pode ser que sim, pode ser que tem uma grande chance de você ajudar uma pessoa. E essa pessoa que você está ajudando pode ser aquele resgate que você estava para fazer. Assistam o filme do Divaldo. Ele fica muito conseguindo fazer a vida inteira, o homem da máscara. É uma realidade, tá? Vai lá descobrir como que ele fez para resgatar um cara que odiou ele durante 400 anos. Tá bom? Jalene. Um abraço, Gabriel. Parabéns. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Abraço. Abraço, Emily. Tchau, tchau. Dani, Jalene, Edson. Boa noite, obrigado, viu? Rosana. Júlio, Aninês. Tchau, gente. Tchau, Edson, Jalene. Tchau, tchau. Tchau, Emily. Tchau, Marli, Júnior, tchau, Dona Carla, tchau, Edson, todos, tchau. todos. Tchau, Um cachorro. abraço. É o cachorro da Carlinha. Tchau. Que barato. Vou desligar por aqui, gente. Jalene, um beijo pro povo daí. Tchau, Jalene. tchau. Manda beijo pra Obrigado. Jussara.